Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Eu sou Lidiane Oliveira e nos trabalhos técnicos comigo pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Nosso convidado aqui nos estúdios das emissoras é o Vicente Abreu. Ele é diretor do Centro Espírita Antoninho Marmo de Piratininga e está conosco para a divulgação de um evento bem bacana que a cidade, que a região aqui, né, a cidade de Piratininga e a nossa região de Bauru recebem. Eu queria agradecê-lo, Vicente, pela presença, por estar aqui conosco para falar sobre esse assunto. Nós é que agradecemos, Lidiane. Então a gente fala sobre pintura mediúnica, né? Eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona o trabalho mediúnico, para quem não conhece a fundo o trabalho espírita, como que funciona esse trabalho mediúnico e como é que ele se manifesta por meio da pintura. Tá. Nós vamos fazer um paralelo com a psicografia. Vocês lembram o médium Chico Xavier? Recebia cartas psicografadas, recebeu mais de 400 livros através da psicografia. E essa psicografia acontecia de maneira mecânica, ou seja, ele não sabia o que estava escrevendo. Então ele recebia um impulso nas suas mãos e ele escrevia os livros, as cartas, tudo através desse tipo de psicografia. Com a pintura mediúnica acontece a mesma coisa, só que em vez da escrita aparece a pintura. E quem são os espíritos que passam essa informação? No caso, são os pintores que estão hoje na espiritualidade. Picasso, Monet, Van Gogh, Portinari, Tarsila do Amaral, né? Todos esses pintores, então, fazem parte de um grupo onde eles estão aprendendo a divulgar o Evangelho, se recuperando de uma vida que tiveram, tá? Para futuramente reencarnar novamente. Então, hoje, a função deles é mostrar a sobrevivência do espírito depois da chamada morte física, que nós consideramos o desencarne, né? Então seria uma dessas. E a segunda seria também a transmissão dos ensinamentos do Cristo, que é através da caridade e do amor ao próximo. As telas, elas têm inclusive, recebem uma imantação especial que serve para curas. E é interessante que as pessoas recebem, colocam na sala, colocam no quarto, aonde colocarem, ela estará sempre fazendo um benefício para aquela pessoa. Certo. Quem vai estar então nesse domingo, às 3 horas da tarde, no Piratininga Tênis, é a Valdelice Salum. Ela que é médium, né? Tem esse talento mediúnico e é quem vai fazer ou quem vai intermediar essas telas, essas pinturas. Isso é feito com abertura ao público, né? Então vai ser lá no Piratininga Tênis Clube. E para vocês terem uma ideia, a médium Valdelice Salum já se apresentou na Espanha, na Itália, na França, na Holanda, no Canadá e por aí afora. E ela sempre vai levando da mesma forma o trabalho dos grandes mestres da pintura, tá? E através desse trabalho ela coopera com o Centro Espírita. E é interessante que a primeira vez, esse já é o 8º ano consecutivo que ela vem a Piratininga. Primeira vez que eu vi alguma coisa sobre ela foi numa revista espírita e eu liguei, vou tentar trazer essa mulher aqui. O pessoal falou, você é louco, a mulher vai para a Espanha, vai para o Canadá, você vai trazer isso. Imediatamente ela atendeu o nosso convite, né? Ela não cobra nada pela vinda dela. 30% do valor dos quadros é destinado à entidade, o restante 70% é para compra de material e para manutenção de uma casa que ela tem também em Indaiatuba, que ela auxilia, né? Antigamente ela fazia esse trabalho em São Paulo, fazia com moradores de rua, né? Hoje ela está fazendo em Indaiatuba, perto de Campinas. E ela tem 30 anos que faz esse tipo de trabalho. Então é uma oportunidade maravilhosa da gente poder ver a ação dela. Porque a hora que você vê os quadros,
A maneira como ela mistura as tintas, você fala, não pode ser. E o quadro sai em 30 minutos. Uma tela normal de pintura a óleo leva no mínimo 30 dias para ser feita, segundo os entendidos da arte. Que tipo de imagens ela costuma retratar nessas telas? Você tem conhecimento dos trabalhos dela? São várias imagens. Por exemplo, a primeira vez que eu vi o trabalho dela foi... Nós temos o Cantinho do Idoso lá. E eu tinha uma idosa que não ia poder assistir o evento. Então eu falei para ela se ela não podia fazer o trabalho ali, naquele local. E eu não sabia que demorava, tinha todo um preparo para ser feito. E ela fez. A primeira pintura que apareceu foi um São Francisco de Assis, feito por Picasso. Maravilha, feito no giz pastel. Depois, a segunda pintura, veio um Cristo, feito de Monet, na cor lilás. Uma coisa maravilhosa. E esses dois quadros ficaram com essa asilada nossa e ficou até o seu desencarne que ela teve há pouco tempo. Normalmente esses quadros, esses trabalhos, eles têm um destino certo? A Valdelice Salum, quando ela pinta, enfim, quando ela retrata essas imagens, ela sabe para quem esse quadro deve ser destinado ou é algo mais... Não. Depende de quem está vendo e sentindo e acha que... Como que é isso? É interessante que durante a exibição dela, ela faz 7 quadros, por exemplo, sendo uns 3 a óleo e 4 no giz pastel. Agora, você se candidata a comprar o quadro. Então, você gostou de um quadro. Então, você vai lá e coloca o seu nominho lá para comprar o quadro. É feito um sorteio, tá? Se aquele quadro é para ser seu, vai ser seu. Entendi. Não tem esse tipo de... Mas ela sabe o seguinte, a pessoa que recebe o quadro está necessitando daquilo, tá? Está necessitando. A energia que emana do quadro é uma energia maravilhosa. Muito da influência desse trabalho dela teve ligação com o trabalho de Chico Xavier, não é, Vicente? Com certeza, com certeza. Ela teve uma ligação porque quando aflorou a mediunidade na Valdelice, ela ficou assustada. Uma menina criada em fazenda, do interior de Minas, né? E de repente ela começa a ver quadros descerem do céu assim na frente dela e ela não entendia o porquê, né? Aí ela procura Chico e Chico diz para ela, não, você faça, você vai. Ah, mas eu tenho que fazer algum curso de pintura? Não, eles vão pintar. E até hoje é assim. E ela faz esse trabalho, é interessante, que ela faz com música o tempo todo. E cada pintor tem uma música. E ela fala que eles ficam na mediunidade dela, no ouvido dela, cantarolando a música que ela tem que buscar aonde, por exemplo, o Picasso é aquelas como é que fala? As músicas espanholas, não espanholas, né? E tal. Então ela tem todo esse cuidado. E é interessante de você ver que de repente ela não sabe quem ela vai pintar, qual pintor que vai vir. Isso que é interessante. Quando ela começa o trabalho, você não sabe que pintor que vai vir, e nem ela, tá? De repente ela sai de um Picasso e vai para uma Tarsila do Amaral, não tem nada. Sim, né? Técnicas completamente perfis diferentes. Completamente diferenciados. Tá? De repente ela sai de um Portinari e vai para Monet. Então são várias atuações e que na hora você fica impressionado. Ela segredou pra gente que eles ficam como que em fila indiana, um atrás do outro, aguardando a vez de fazerem. Mas ela não sabe quem está.
ela só sente na hora que ela está executando o trabalho. Muito interessante. Uma coisa que ela contou, nós ficamos sabendo, foi que na França ela estava fazendo uma apresentação e na frente tinha um senhor, mais ou menos uns 80 e poucos anos, e esse senhor chorava feito criança. Aí, quando terminou os trabalhos, ele beijou a mão dela e falou para ela: eu sou o maior especialista em Monet que existe na França. E eu não sabia que eu ia ver Monet pintar. Hoje eu vi Monet pintar. Que bacana. Então são coisas, sabe? No Museu Van Gogh, ela fez várias pinturas. A última pintura foi uma do Van Gogh, que ele levantou e mostrou, porque você não percebe. É feito e inclusive é colocado à câmera para você ficar apreciando o trabalho no telão, tá? Então o que acontecia? A câmera mostrando o trabalho no telão e você percebia só uns rabiscos, umas coisas. A hora que levanta você vê a imagem toda. É fantástico. Programa imperdível para esse final de semana, então, em Piratininga, aqui pertinho de Bauru. Nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto da TV e da Rádio Câmara Bauru o Vicente Abreu, que é diretor do Centro Espírita Antoninho Marmo de Piratininga, e a gente aproveita então para reforçar a divulgação desse evento Pintura Mediúnica, que acontece neste domingo, dia 9 de julho, às 3 horas da tarde, no Piratininga Tênis. É um evento totalmente beneficente, como disse o Vicente aqui na entrevista conosco, os quadros serão revertidos para a manutenção das entidades e também, claro, para a compra dos materiais. Então fica o convite aí para que você apareça, fica essa dica da rádio e da TV Câmara Bauru. E eu queria agradecê-lo, Vicente, pela entrevista. Nossos microfones estão abertos aqui sempre para conversar sobre esse assunto. Tá. Eu é que agradeço pela oportunidade que a TV Câmara e a Rádio Câmara está dando para a gente nessa divulgação, porque é muito importante. O trabalho que a gente faz no Cantinho do Idoso, Valdemar Timac, que é o cantinho com 25 idosos lá em Piratininga, depende dessas apresentações, depende desses eventos. Então, essa oportunidade nós agradecemos imensamente a vocês. Conte sempre com o nosso apoio. Nós agradecemos a sua presença, Vicente, agradecemos a sua sintonia aqui conosco e até a próxima.